Um cara que chegou desacreditado no New York Knicks e hoje é uma das peças fundamentais da franquia. Vamos falar um pouco sobre Josh Hart. Fala galera do Knicks BR TV, Vitor Rede falando. Hoje então vamos comentar sobre o Josh Hart, começando a série, né? Falando sobre os jogadores aí do Knicks, que foram os principais jogadores. Então vamos começar falando sobre o Josh Hart, porque a gente fala muito do Randle, a gente fala muito do Bronson, mas vamos começar com o Josh Hart, o coração desse time. Falando um pouco então da trajetória do Josh Hart, para lembrar rapidamente da carreira dele, ele foi selecionado pelos Lakers e passou por um período lá, aí foi moeda de troca dos Lakers para pegar o Anthony Davis e foi para o New Orleans Pelicans. Ficou ali pelos Pelicans 2 anos e novamente ele foi usado de moeda de troca. Ele foi para o Portland Trail Blazers depois da troca envolvendo o CJ McCollum. Ficou um tempo lá nos Blazers, eis que o Leo Rose viu ali em meados da temporada 22-23 que o Knicks precisava de um jogador que vinha do banco com uma certa fisicalidade, né? E viu no Josh Hart um jogador que encaixaria perfeito no sistema do Tom Thibodeau na oportunidade. Nós trocamos com o Portland Trail Blazers por um jogador mais uma escolha de primeiro round e em fevereiro de 23 marcou a estreia de Josh Hart no New York Knicks. E uma das coisas mais legais que quando o Josh Hart chegou no New York Knicks foi a reação do Jalen Bronson quando ele recebeu a notícia que o Josh Hart tinha chegado no New York Knicks. Como vocês sabem, eles jogaram muito tempo junto na faculdade, foram até campeões em 2016 e também jogaram junto ali com o Donte DiVincenzo, né, mais um membro do New York Knicks. E foi muito legal já ver a estreia do Josh Hart contra o Brooklyn Nets, uma partida onde ele veio do banco e ajudou o Knicks a sair vencedor naquele jogo, anotando mais de 20 pontos e deixando todo mundo animado com a chegada dele. E naquela reta final de temporada, ele ajudou o Knicks a aplicar uma run e se classificar em 5º lugar na conferência, levando o Knicks à semifinal de conferência daquele ano. Temporada 23-24 e Josh Hart continuou no New York Knicks com uma novidade. Ele renovou o seu contrato por mais 4 temporadas, assim garantindo a sua vaga no time de Nova York. E quando a temporada foi desenrolando, Josh Hart sempre foi um cara que contribuiu bem do banco, sempre entrando ali, anotando ali de 8 a 15 pontos, pegando muitos rebotes e, lógico, né, uma força defensiva muito forte. E chegou o mês de janeiro, o mês de divisor de águas para todos os torcedores do Knicks, que foi quando o Knicks ganhou 14 jogos, perdeu 2, mas também, no final dele, perdeu 2 jogadores, né? O Anunoby e o Randle. E com a lesão desses jogadores, o Josh Hart se tornou titular imediato desse time e foi ali que ele cresceu e mostrou o seu valor de vez para a torcida. Porque, para quem não se lembra, teve alguns momentos, quando virou o ano, que a torcida do Knicks não estava satisfeita com o desempenho de Josh Hart. Ele começou bem a temporada, teve altos e baixos, mas ali, na virada do ano, todo mundo estava criticando muito ele e até pedindo para que ele fosse embora do New York Knicks. Mas com a titularidade garantida devido às lesões, ele mostrou uma garra impressionante, uma vontade de jogo e com o método do Thibodeau, né, que ele falou que enquanto ele tiver fôlego, ele joga. E por muitas vezes, Josh Hart jogou mais de 42 minutos e até os 48 minutos de uma partida. E com seus minutos, né, mais em quadra, sendo titular, ele disparou na sua pontuação e principalmente nos rebotes, sendo um dos guards com mais rebotes em toda a liga. Término da temporada regular, começa os playoffs e quem tá ali? Josh Hart. Mas antes, já vou pedir para vocês, deixa o like se você está gostando desse vídeo. Se você é novo, se inscreva aí e comente o que você acha de Josh Hart no New York Knicks. E nos playoffs, então, o Josh Hart destruiu de uma maneira incrível, né? Na série contra o Philadelphia. Teve momentos que a bola sobrou para ele em lances decisivos e ele anotou bolas de 3. E depois de uma dessas partidas contra o Philadelphia, onde o Knicks praticamente ficou garantido para as semifinais, ele declarou que por muitos anos ele procurou uma casa e finalmente achou em Nova York o seu lar. Já na série contra os Pacers, fica muito difícil, né? As lesões aumentaram, a gente falou bastante disso. E Josh Hart não conseguiu, junto com Bronson e companhia, levar o Knicks às finais de conferência. Mas o que fica claro é, todo mundo faz uma certa ligação, né, de Hurt, que é o coração em inglês, com Hart, que ele é o coração desse time. Realmente,
Josh Hart se encontrou na equipe do New York Knicks e teve ali a sorte, né, vamos dizer, de jogar com dois companheiros de faculdade, que é o Jalen Brunson e o Donte DiVincenzo, e isso fez com que elevasse aquela paixão de jogar pelo New York Knicks. E que tem ainda mais memorável ele usar a camisa 3. Vocês se lembram que quem usou por muito tempo a camisa 3 foi John Starks nos anos 90, que foi um jogador que demonstrava essa raça, essa vontade, até um pouco de briga, né? Aquele espírito lutador do New York Knicks dos anos 90, e casou do Hart pegar a camisa 3 e ser muito, né, similar ao John Starks nesse ponto. E a gente fica muito feliz em ter um tipo desse jogador no time, um jogador que se entrega, um jogador que dá tudo em quadra, e é um cara que contribui muito para o New York Knicks. Então é isso, gente. Falamos um pouquinho de Josh Hart, da sua trajetória, de como ele chegou no Knicks, da sua passagem do Knicks até agora, e a gente espera, né, que ele fique por muitos anos. Então é isso, gente. Hoje falando do Josh Hart, a série de jogadores do New York Knicks dessa temporada. Se inscrevam aí, ative o sininho para vocês não perderem as notificações. Vamos falar também de outros jogadores que foram principais peças nesse grupo. E também, se surgir alguma notícia aí de negociação, de contrato, a gente vai falar aqui com certeza. Um grande abraço e até a próxima.